Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor? Diga amém. Aleluia! Eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez e por estar dando início a uma campanha maravilhosa. Amém? Essa campanha, quem sabe o nome? Diga assim: renovando as forças para seguir em frente. Amém? Glória a Deus. Você pode pensar, mas qual que é o propósito de uma campanha como essa? É muito simples. É porque no início de todas as coisas, as pessoas têm um ânimo. Não é assim? No início do ano, fica todo mundo fazendo planos, projetos. Não, porque esse ano vai. Não é assim? Esse ano eu vou fazer aquele curso de inglês. Esse ano eu vou fazer aquela faculdade. Esse ano eu compro meu carro. Esse ano eu vou emagrecer. Pula essa parte. Bom, continuando. A gente tem muitos planos, né? E projetos. No início, a gente tem uma força. E a gente está animado. E parece que tudo vai dar certo. Porém, o tempo vai passando. E talvez os planos e os projetos não vão saindo de acordo com aquilo que nós imaginamos. Não é verdade? E aí o que tem acontecido? Qual que é a tendência? Da gente ir desanimando. Da gente ir ficando desfalecido nas nossas forças. Aí a impressão que dá é que do meio para o final a gente vai mais se arrastando do que caminhando ou correndo. Né? A gente vai mais, ai meu Deus, que acaba logo esse negócio, para começar o outro. Mas na presença de Deus não é assim. Amém? Porque a palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Abacuque, o profeta disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É porque quando chega no meio, precisa haver um renovo. Precisa haver um novo derramar do Espírito para que nós possamos prosseguir e chegarmos do outro lado e chegarmos na linha de chegada onde o Senhor deseja que nós estejamos. Amém? Então por isso que essa campanha é importante, meu irmão e minha irmã, porque essa campanha vai derramar algo novo sobre a tua vida, para te fortalecer, para você chegar até o fim, para você chegar na linha de vitorioso, de vitoriosa, que Deus quer você lá. Amém? Ele não quer te ver pelo meio do caminho, Ele não quer te ver desfalecido, Ele quer te ver animado. Glória a Deus. Então é por isso que essa campanha é muito importante. E eu quero te convidar para que você faça ela até o final. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua presença que já se manifestou neste lugar. Mas a tua palavra diz que o Senhor sempre nos surpreende. Que aquilo que nem penetrou no coração humano é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então significa que o Senhor sempre tem a mais do que aquilo que estamos esperando. Então nós cremos que algo o Senhor ainda vai fazer poderosamente na nossa vida hoje. Nós não sairemos daqui da mesma forma. O teu Espírito tem livre acesso aos nossos corações. O teu Espírito está em total liberdade para agir na nossa vida, Senhor. É isso que nós te dizemos. Esta é a nossa oração. Que o Senhor promova em nós aquilo que é necessário para que possamos sair daqui alinhados com o céu, alinhados com aquilo que faz parte do reino de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estou tendo a honra e o privilégio de iniciar essa campanha, te trazendo uma palavra. E eu creio que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Amém?
Aleluia. E eu quero começar essa palavra te dizendo que você vai receber aqui neste lugar algumas chaves. E essas chaves, elas serão muito importantes para que tudo que está travado na sua vida seja destravado. Para que tudo aquilo que está emperrado seja liberado. Amém? E a primeira chave que eu quero te entregar nesta noite é a chave do discernimento. Diga assim comigo, eu preciso ter discernimento. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, lá em Daniel, no capítulo 2, a partir do versículo 20 até o versículo 22, vai dizer o quê? Seja bendito o nome de Deus para todo sempre. Ele é quem dá força e sabedoria. Aí vai dizer assim, ó, é Ele quem muda o tempo e as estações. Ele é quem estabelece reis e que remove reis. Ele é quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o que está no profundo e no escondido. E ele sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Diga glória a Deus. Aleluia. Dentro desse texto, eu quero te chamar a atenção para o fato de que Deus é quem muda o tempo e as estações. Amém? E eu e você precisamos adquirir o discernimento acerca do tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Por quê? Porque se nós não soubermos discernir o tempo em que estamos vivendo, existe uma chance muito grande de você ficar desanimado pelo meio do caminho. Se você não compreender o tempo que você está vivendo, existe uma tendência muito grande de você desistir antes de você alcançar o seu objetivo. E Deus não quer isso nem para mim e nem para você. Amém? É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, e ela vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. Aí ele começa dizendo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, e ali vai. E se você continuar lendo, você percebe que ali existem 28 tempos diferentes um do outro. Aí eu te pergunto uma coisa, existe possibilidade de uma pessoa viver 28 tempos diferentes ao mesmo tempo? Existe, gente? Não. Ou você está vivendo um tempo ou você está vivendo o outro, sim ou não? Então é por isso que você precisa de discernimento. Porque se você não souber compreender o tempo que você está, você não vai ter condições de passar para o próximo tempo. Porque eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. A caminhada com Cristo é difícil. A palavra de Deus diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Mas também há refrigério, também há vitória da parte de Deus para a tua vida. Então a vida do crente, do cristão não é só luta, também tem vitória, também tem refrigério, também tem alegria. Amém? Mas se você não souber discernir o tempo que você está vivendo, é possível que você não chegue a viver o próximo, que talvez seja o tempo da alegria, da prosperidade, da bonança. Amém? Então, por isso que é tão necessário nós termos o discernimento do tempo nas nossas vidas. Aleluia! E é por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele quer te fazer amadurecer. Coloca a mão no seu coração e diga assim comigo, Deus deseja que eu amadureça para discernir
o tempo. Amém? Uma pessoa que tem problema com o tempo é criança. Não é verdade? Você já teve uma experiência de pegar uma criança e falar assim, fica sentado aí 5 minutos. Aí ele começa a falar assim, 1, 2, 3, 4. Não é 5 segundos, é 5 minutos, menino. A criança não sabe diferenciar o que é 1 minuto de 1 segundo. Quando eu falo para o meu filho assim, ele pergunta, mãe, falta quanto tempo para o Natal? Aí eu falo assim, um exemplo, faltam 3 meses. Aí ele, faltam 3 meses, está pertinho. Aí eu falo, filho, 3 meses são 90 dias. Ai, não acredito, tudo isso. A criança, quando ela é bebezinha, ela acabou de nascer, igual tipo o Miguel, ele não sabe discernir o dia da noite. Não seria melhor se os bebês já nascessem sabendo que dia é dia e noite é noite? Seria maravilhoso. Mas eles não sabem, por quê? Porque eles não sabem discernir o tempo. Então, quem tem problema com o tempo é criança. E é por isso que Deus te trouxe aqui, porque Ele deseja que você amadureça. Que você se torne um varão perfeito como é Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero te dar um exemplo. Se você conseguir discernir o tempo em que você está vivendo, vai acontecer algo maravilhoso na sua vida. Você não vai se cansar tanto. Porque o que eu tenho visto são muitas pessoas que chegam num determinado ponto da sua vida e elas dizem assim, nossa, eu trabalhei tanto, eu investi tanto, eu me esgotei, eu esgotei as minhas forças e parece que o resultado foi tão pequeno. Ou é só eu que tenho essa impressão às vezes? Então, o Senhor está nos trazendo aqui nessa noite para que a gente desperte para coisas que vão nos fazer cansar menos, trabalhar menos e ter um resultado maior. Amém? É como você for fazer uma viagem. Se você vai fazer uma viagem de carro, você precisa planejar o trajeto. Porque se você não planeja o trajeto e não coloca no carro o combustível necessário para você chegar ao seu destino, você corre o risco de ter uma viagem cheia de perrengue. Não é assim, gente? Entende que isso tem todo sentido com a nossa vida? Se a gente não discerne o tempo que nós estamos vivendo e a força que nós precisamos buscar de Deus para continuar naquela trajetória até chegar ao ponto de destino, a gente vai sofrer um monte de perrengue no meio do caminho. E Deus não quer você passando perrengue. Fala para o seu irmão do seu lado, fala, Deus não quer você passando perrengue. Você crê nisso? A partir de hoje, quando acontecer os perrengues na sua vida, levanta a mão e fala, Deus não me quer passando perrengue. Amém? Oh, glória a Deus. Aí, eu quero te perguntar uma coisa. Eu estava pensando sobre a questão do tempo, né? E o Senhor falou algo comigo muito interessante. Ele falou assim, você já teve uma experiência de sentir o cheiro e de repente aquele cheiro, aquele aroma te reportar para um tempo da sua vida? Quem aqui já teve essa experiência? É algo muito surreal, não é? Parece que a hora que você sente aquele cheiro, parece que você volta lá no tempo que você estava vivendo, quando você sentia aquele aroma, né? E aí, o Senhor falou comigo nessa palavra de 2 Coríntios. Abre comigo lá. Agora eu vou começar a pregar, tá, gente? 2 Coríntios. No capítulo 2.
2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Mas para estas coisas, quem é idôneo? Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o verso 14 está dizendo. Está dizendo, graças ao Senhor, que sempre, diga assim comigo, sempre. Sabe o que significa a palavra sempre? Sempre. A palavra sempre, se tiver alguma professora aí, pode me corrigir. Tem bastante aqui na igreja, viu? Ela é um advérbio de tempo. É, pastora? Oh, glória. Eu não estou tão mal assim. Então, a palavra de Deus está nos dizendo que é sempre. Nós, da parte de Deus, já temos uma vitória em todo o tempo. Em todo o tempo. Ah, mas eu estou vivendo o tempo da tristeza. É só um tempo. Porque logo depois, Cristo te fará triunfar. Ah, mas eu estou vivendo o tempo da escassez. É só um tempo. Porque o próximo tempo, Cristo te fará triunfar. Ah, mas eu estou vivendo o tempo da enfermidade. É só um tempo. Porque o próximo tempo, Cristo te fará triunfar. Aleluia! É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje. E Ele está falando que essa vitória, ela exala como um bom perfume de Cristo. Como é bom ficar perto de gente cheiroso. É ou não é, gente? Tem gente que o perfume é tão marcante que a hora que você sente o cheiro, você lembra da pessoa. Tem gente que a hora que você abraça ela, você terminou de abraçar, parece que o cheiro ficou impregnado em você. Não é assim? Então, a palavra de Deus está dizendo que porque conhecemos a Cristo, e Ele está nos fazendo triunfar em todo tempo, essa vitória, ela vai exalar um bom perfume. Em todos os lugares, diga assim comigo, lugares, ambientes. Amém? O perfume é o mesmo. Porém, o resultado em diferentes lugares será diferente. O perfume é o mesmo. Mas agora você vai começar a entender por que tem gente que não vai com a tua cara. Sabe aquela pessoa que te despreza de graça? Sabe aquela pessoa que te irrita sem você ter feito nada para ela? Ela está incomodada com o bom perfume de Cristo que está exalando de você. Porque a palavra de Deus está dizendo que para os que perecem, parece um cheiro de morte. Mas para os salvos é cheiro de vida. E para a vida, glória a Deus. Então, a partir de hoje, para de se incomodar com todo mundo que não gosta de você.
Porque isso é normal na vida daquele que exala o bom perfume de Cristo. É normal. Você só precisa saber quem você é em Deus. É só isso. Amém? E deixa que Deus faz o resto. E se essa pessoa tiver que se converter, ela vai chegar para você e vai pedir oração, ela vai chegar para você e pedir conselho, ela fala mal de você para todo mundo, mas a hora que ela começar a passar pelo perrengue, ela sabe que ela pode contar com a tua oração, ela sabe que ela pode contar com a tua ajuda, porque você exala o bom perfume de Cristo. Diga assim comigo, amém. Amém. Glória a Deus. E esse bom perfume de Cristo, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, da onde que ele tirou isso, gente? Pergunta para o seu irmão, fala, da onde que o apóstolo Paulo tirou o bom perfume? Lá de Êxodo, capítulo 30. Volta lá agora comigo, vamos abrir Êxodo, capítulo 30. O apóstolo Paulo lia a Bíblia, viu, gente? Na época não era Bíblia, né? Era outro nome. Êxodo no capítulo 30. A partir do versículo 34, a palavra de Deus vai dizer assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e gálbano. Essas especiarias aromáticas com incenso puro, cada um de igual peso, e disse: farás incenso, perfume, segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. O incenso que farei, segundo a composição deste, porém, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para o cheirar, será extirpado do seu povo. Diga amém. Glória a Deus. Amados, Deus está falando com Moisés e dando para ele uma instrução de como que as coisas do tabernáculo iriam funcionar. E uma dessas coisas era o altar do incenso. Ele era um altar feito de ouro, era colocado no santo lugar, antes do santíssimo lugar. E ali o sacerdote deveria colocar um incenso. E esse incenso era para ser queimado nesse altar. Diga assim, o incenso serve para ser queimado no altar. Amém? E qual que era o propósito disso? Era exalar um bom perfume no tabernáculo. Por que, gente? Porque no tabernáculo eram feitas os sacrifícios, a morte dos animais. Aí eu te pergunto, você já sentiu o cheiro quando você entra num açougue? O cheiro do sangue chega a dar até um revestrez assim na barriga da gente, né? Agora você imagina o ambiente do tabernáculo, onde ali eram feitos sacrifícios constantes de manhã e à tarde, morte de animais, cheiro de sangue. Então Deus vai dar uma instrução para Moisés para queimar esse incenso, para que houvesse um bom perfume naquele ambiente. E para que as moscas não pousassem nos sacrifícios que estavam diante do altar. Dentro disso eu quero abrir um parêntese. A gente sabe que existe um demônio, que o nome dele é Beelzebu.
o rei das moscas. E o pastor tem ministrado aqui nesses dias, falando que tudo aquilo que está no altar de Deus, Satanás não pode tocar. Então esse incenso, que aparentemente é uma coisa tão simples, insignificante, na verdade não é. Esse bom perfume, ele tem um objetivo muito precioso, que era trazer o bom perfume, porque Deus, Ele inala adoração. Sabia disso? Quando você oferece algo para Ele, Ele faz. E Ele se alegra quando o perfume é bom. Amém? Então, esse incenso, ele tinha esse objetivo. E ele tinha o objetivo de espantar, de não permitir que as moscas entrassem no tabernáculo e ali fizessem morada. Então eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, se você deseja ser o bom perfume de Cristo, que em todo tempo vai te fazer triunfar, você precisa aprender 3 características desse incenso. Amém? Porque o que Deus está falando com Moisés, Ele está falando, separa 3 porções de resina aromática. E Ele fala que Ele quer todas de igual proporção. Nenhuma poderia ter mais do que a outra na receita. Se tivesse 100 gramas de estoraque, deveria ter 100 gramas de oníxia. E deveria ter 100 gramas de gálbano. Amém? Todas deveriam estar alinhadas. E aí você vai entender o porquê. Porque essas resinas, elas não eram compradas no mercado. Essas resinas não eram compradas dos mercadores que passavam por ali, não. Essas resinas deveriam ser conseguidas pelos sacerdotes do tabernáculo. E não era algo fácil de se conseguir. Diga assim comigo, estoraque. Mais forte, fala estoraque. Oníxia e gálbano. É tudo o que eu preciso para exalar o bom perfume. Amém? Eu quero falar rapidamente da estoraque. A planta estoraque, você só achava ela nos altos montes da região da Líbia e da Pérsia. E aí tem um detalhe, tinha que subir um monte. Diga assim comigo, tem que subir um monte. Amém? Só que não dá só para subir um monte, tem que ficar lá. Sabe por quê? Porque essa planta, ela só liberava a resina quando ela queria. Então, eles chegavam lá, a comitiva dos sacerdotes chegava lá e fazia alguns talhos assim na planta, mas ela não de imediato já liberava a resina. Ela demorava um tempo para começar a escorrer a resina. Sabe o que significa isso? Tem o tempo da sua vida que você vai ter que subir no monte e permanecer lá até a resposta de Deus chegar para você. Porque tem gente que acha que pedir direção de Deus é só chegar dentro do quarto e dizer, Senhor, eu quero comprar um carro, o Senhor me autoriza? Aí fica ali 5 minutos, já sai e já vai lá na concessionária e compra o carro. Mas eu orei, pastor, eu não sei porque que esse carro está me dando tanto problema. Ô meu irmão, você orou, mas você esperou a resposta de Deus? Discernir o tempo. Porque no tempo do estoraque é subir no monte, clamar pela resposta, esperar Deus responder.
O tempo do estoraque é o tempo da perseverança. E você vai ter que aprender a discernir se o que Deus está querendo de você é a perseverança. Se é isso, então você está vivendo o tempo da estoraque. O tempo da perseverança. Amém? Tem o tempo da onixa. E aí a onixa, você pensa assim, vai ser algo mais fácil, né? Deus também? Não. A onixa, ela... Sabe onde que ela era encontrada? Dentro de uma concha que vivia nas profundezas do Mar Vermelho. Aí vai lá a comitiva dos sacerdotes. Gente, sem equipamento de mergulho, tá? Ó, cabeça para baixo e mergulhava, e mergulhava, e mergulhava. E se aprofundava cada vez mais, porque quanto mais profundo, era mais certo que eles iriam achar a onixa. Sabe o que significa isso? É um tempo de quebrantamento, onde eu tenho que me aprofundar nas coisas de Deus. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que estudar mais das coisas de Deus. É o tempo da onixa. É um tempo de cura, porque quanto mais você busca Deus, mais você é curado, transformado, ministrado pelo Espírito. O fato da onixa ser encontrada na água significa que é o tempo de refrigério. Amém? Tempo de novas experiências, porque quanto mais profundo você estiver buscando a Deus, mais experiências você terá da parte de Deus, experiências novas que você ainda não viveu. Coisa inédita na presença de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. E para o tempo da onixa, você vai precisar de convicção. Eu e meu esposo estávamos conversando isso essa semana. Ele falou assim, amor, para servir a Deus tem que ter muita convicção. Sabe por quê? Porque os sacerdotes estavam lá mergulhando. Aí mergulhava, aí subia sem fôlego. Aí o outro perguntava, achou? Não achei, mas vou mergulhar de novo. E aí agora achou? Não achei, mas Deus falou que tem, então eu vou mergulhar de novo. Mergulhava até achar. Porque não dava para voltar lá e falar assim para Moisés, nós não achamos. Sabe por quê? Porque sem incenso não tinha sacrifício. Sem sacrifício não tinha manifestar da glória de Deus no tabernáculo. Então não dava para voltar para trás falando que não tinha achado. Tinha que ter convicção. Deus falou que tem, então eu vou afundar. Deus falou que tem, então eu vou mergulhar de novo. E de novo, e de novo. Deus falou, eu vou continuar mergulhando. Eu vou continuar me aprofundando até eu encontrar. Aleluia. Glória a Deus. E tem o tempo do gálbano. Aí você pensa, não, agora tá fácil. Realmente, o gálbano era uma planta de fácil acesso. Porém, ele era encontrado nas regiões desertas. Tinha que ir para o deserto. Aí você chegava lá, você até achava o gálbano rápido. Porém, se você chegasse perto do gálbano, arrancasse uma folha e cheirasse, você falava assim, mas eu não estou sentindo nada. Que planta esquisita é essa? Aí alguém podia falar, será que é essa mesmo? Porque diz que é aromático, mas não estamos sentindo nada. Chegamos perto aqui, ó, porque a estoraque, de longe, quando chegava de longe, você já sentia o cheiro da estoraque. Aí o gálbano não. Ah, mas tem um detalhe. O gálbano tem que passar por um processo. E sabe qual que é o processo do gálbano? Ser moído.
ser machucado. Ele só exalava a resina se ele fosse moído e machucado. Você está entendendo que agora, o tempo que você está vivendo pode ser o tempo do gálbano? Para você exalar o bom perfume, vai precisar ser moído, vai precisar ser machucado. Só que o tempo do gálbano é o tempo da dependência exclusiva de Deus. Porque Ele é o que sabe o que Ele está fazendo contigo. Ele é que sabe o trabalhar dEle na tua vida. É Ele quem está no controle de todas as coisas. É o tempo da dependência de Deus. É o tempo de ver Deus agindo no sobrenatural. É o tempo do gálbano. De ver Deus agindo no sobrenatural. E para ter o gálbano, você vai precisar de muita sabedoria. A palavra de Deus diz lá em Tiago, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Aí você pensa, sabedoria para quê? Para conseguir dinheiro? Não. Lê os versículos anteriores. Aí você vai entender Tiago falando assim, fique alegre quando você passar por tribulação. Então a sabedoria que ele fala para a gente pedir é para passar pela tribulação. É para passar pelo processo de ser moído e ainda continuar crente. É ter sabedoria de passar pelo processo de ser machucado e não abrir a boca para blasfemar contra o Deus que você serve. Estão entendendo? Glória a Deus. Saber discernir o tempo e as estações te fará não desanimar. Porque você sabe que o tempo que você está vivendo agora pode ser difícil. Mas o que virá logo depois será o triunfo da parte de Deus para a sua vida, para a sua história. Então você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Em nome de Jesus. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Eu creio que Deus já ministrou no seu coração o que você precisa. Eu creio que Deus já falou com você. Porque é impossível você saber que Deus está te moldando, te capacitando para algo tremendo. E você ficar alheio a tudo que Ele está falando. Deus está falando, Deus está se movendo, Deus está mostrando para você que o que Ele tem é muito grande, mas você precisa passar pelo processo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Debaixo dessa palavra, eu quero pedir que você se coloque de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus.